Queda de cabelo, se você tá cansada de ver cabelo seu grudado no box depois de tomar banho, cabelo pelo chão, tá sentindo que vai ficar sem cabelo, essa live é pra você. Nós vamos falar hoje um pouquinho de fatores nutricionais e fatores hormonais. Na verdade, queda de cabelo tem muitos fatores envolvidos. Eu quero trazer aqui algumas nuances pra vocês prestarem atenção. Acho difícil quem nunca perdeu cabelo ou passou por um processo de perder cabelo, e vale até a gente pontuar o que faz parte e o que não faz nesse processo, como a gente saber se está dentro de um parâmetro normal ou não. Então, a gente hoje vai falar de 6 alimentos aí que eu sugeriria vocês priorizarem, que são principais, que talvez valha a pena você passar a incluir na sua alimentação se você está experienciando essa questão da queda de cabelo. Primeiro, o que é esperado? A gente perder até 100 fios por dia. E muitas vezes, quem tem o cabelo mais comprido acaba se assustando um pouco mais, porque parece que tem um volume muito grande de cabelo. Mas na verdade, quando a gente vai contar os fios mesmo, o negócio não tá tão fora do padrão assim, tá? Então sempre vale a pena, se você tá muito desesperada, pegar ali um momento, contar quantos fios de cabelo você tá perdendo pra ver se de fato tá com uma perda exagerada. E como eu disse, a gente tem muitos fatores mesmo que podem levar a perda de cabelo, mas eu vou começar falando um pouquinho do que faz o nosso cabelo crescer e ficar saudável, tá? Então, alguns aspectos que a gente pode perceber nesse cabelo também, principalmente no couro cabeludo, se é um couro cabeludo que tá mais seco, ou se é um couro cabeludo que tá mais oleoso, se o cabelo tá ficando mais fino do que é o seu normal, ou se quando ele cai com a raiz, ou se ele sempre tá quebrando. Então tudo isso vai dizer um pouco sobre a característica, a qualidade do nosso cabelo. Mas vale a pena a gente começar pensando que o cabelo, ele é formado pelos queranócitos, que são células que vão fazer essa queratinização. Por isso que a gente ouve tanto falar de queratina em produtos para cabelo, shampoo, condicionador e coisas do tipo. Porque a formação do cabelo é a base de queratina. Então essas células que vão formar essa estrutura do cabelo precisam estar sendo muito bem nutridas e oxigenadas. Se tem alguma coisa ali entupindo essas células de alguma forma, ou que afeta a nutrição dessas células, a gente vai ter uma alteração no nosso bulbo capilar e a gente pode começar a ter queda ou a não ter um crescimento tão adequado quanto a gente espera. E aí que a gente vai começar a olhar então para nesse momento. E aí já comecem a notar, eu vou falar de algumas vitaminas e no final eu vou falar de alguns nutrientes que eu acho mais importante. E aí só dando uma pincelada da parte nutricional e hormonal, o que pode causar queda de cabelo? Então, disbiose pode causar queda de cabelo, alterações na tireoide, alterações do cortisol, predominância estrogênica, excesso de testosterona. Geralmente, quando a gente fala da parte hormonal, geralmente pega tudo no mesmo saco e põe na queda androgênica, que seria a queda por aumento da testosterona inflamatória, que é o DHT. E essa queda se caracteriza principalmente por falhas aqui nessa região, ou aqui, afinamento do cabelo, um cabelo oleoso pode acompanhar acne. Mas nem toda queda hormonal é androgênica, tá, gente? A gente pode ter uma queda, por exemplo, hormonal por um fator de estresse. O próprio cortisol é um grande estimulador de queda de cabelo. É que a gente tem no ditado popular aí ficar careca, né? De cansaço, careca de estressado, careca de saber. Então, porque tá com essa ativação mental em exagero, já é muito característico da gente associar a queda de cabelo. E o estresse sempre vai fazer um processo inflamatório ali. Então, qualquer tipo de processo inflamatório que tem nesse bulbo capilar, a gente vai estar estimulando essa queda de cabelo. E aí a gente vai falar um pouquinho dos tipos de inflamação que podem estar afetando ali. Mas eu pontuei aqui para vocês 7 principais nutrientes. E aí vão ter mais uns 2, 3 ali que entra junto no processo, porque um depende do outro, que vão estar afetando a queda de cabelo. E talvez o primeiro vocês nunca tenham associado ou ouvido falar. Mas o primeiro seria a vitamina D. E é um ponto muito importante pra gente pensar, porque tantas pessoas, às vezes, o outono é esperado que a gente tenha uma perda de cabelo, mas às vezes essa queda de cabelo se prolonga ao longo do inverno. Então, pode ser um fator aí da vitamina D também. A vitamina D, ela vai estar alimentando, ela vai estar nutrindo esses queranócitos, que são essas células que eu falei pra você que fazem a queratinização do cabelo. É muito comum eu ver pessoas que estão suplementando vitamina D e estarem ainda assim deficiente em vitamina D. E isso acontece porque
ou não estão usando uma dosagem adequada, ou não estão acompanhando os exames e tentando atingir um valor ideal, que é acima de 50, ou estão com deficiência de nutrientes cofatores, como magnésio e vitamina A, que são importantes para ativar essa vitamina D, ou estão usando a dosagem de uma forma errada. Algumas pessoas têm alteração genética no transportador da vitamina D e precisam consumir uma dose diária e não semanal. Se você consome uma dose semanal, você tem uma alteração no transporte, que também depende da vitamina A, você não vai atingir níveis satisfatórios, mesmo que você consuma uma dose muito alta. Então, por isso que doses semanais nem sempre são tão efetivas quanto doses diárias, tá? A estimativa é que quando a gente toma sol de 15 a 30 minutos na angulação correta, a gente absorve cerca de 10.000 UIs de vitamina D, para vocês terem noção. Então, é muito comum as pessoas estarem cansadas, ter um sentimento de calor na cabeça ou suor na cabeça, ter a sensação de uma testosterona muito baixa, tá? A imunidade muito baixa, tudo isso por deficiência de vitamina D, e por isso elas acabam melhorando, porque elas estão tomando uma suplementação, mas não estão tomando a dose correta. Beleza, aqui já entendia da relação da vitamina D com a queda de cabelo, tá? Então, na verdade, a vitamina D, gente, é muito básica para tudo, assim, na nossa saúde. Tem que ser o primeiro nutriente que se você tem a oportunidade de fazer um exame na vida, faça o hemograma e a vitamina D, que aí você já vai ter um norte muito bom de como tá a sua saúde. E esse marcador da vitamina D precisa estar bom, acima de 50, tá? Às vezes uma dose de 2.000 UIs não vai aumentar a vitamina D de ninguém, então você precisa ficar ajustado isso. E lembrando que a gente precisa de magnésio e vitamina A. Vitamina A não é beta-caroteno, apesar do beta-caroteno poder se converter em vitamina A, nem sempre ele vai se converter, depende de outros nutrientes que é zinco. Então atenção para quem não consome fontes de origem animal, que a vitamina A a gente só encontra em origem animal, precisa garantir que esteja com boas doses dessa conversão também. Uma característica dessa deficiência é ficar com a mão muito amarela, consome muito beta-caroteno, mas esse beta-caroteno não está se convertendo em vitamina A, tá? Pode ser por falta de zinco, pode ser por excesso do beta-caroteno mesmo, ele tem uma relação ali com a tireoide, mas pontos de atenção aí, às vezes você consome um monte de coisa amarela, mas não tem a vitamina A sendo convertida. Segundo ponto de nutriente muito importante, biotina. A biotina, ela tá presente em alguns alimentos, porém, a gente pode, mesmo consumindo boas fontes desse nutriente, não ter uma boa absorção por uma disbiose intestinal. Então, por isso que ter uma alteração no nosso intestino é como se a gente tivesse uma parede cheia de musgos, cheia de limo, que nada absorve ali. Então, imagina que a camada do intestino tá tão cheia de coisa grudada ali, nenhum nutriente consegue entrar, absorver, tá? Fazendo de uma forma representativa aqui, grotesca. E isso pode acontecer, a presença de bactérias, algumas bactérias intestinais, fungos, pode diminuir a absorção da biotina. E uma outra coisa que diminui a absorção da biotina é clara de ovo crua. Então, se você consome muita clara de ovo crua, além de você estar diminuindo a absorção da biotina, você também parou lá na década de 80. Porque, gente, quem consome clara de ovo crua ainda hoje, né, tá um pouquinho atrasado. Mas vale a pena a gente se atentar, por exemplo, se você faz muita receitinha da internet que bate a clara de ovo e mistura com chocolate e não vai depois pro forno, não assa aquela clara de ovo. Quando a gente faz receitas onde aquela clara de ovo não foi aquecida, tá? Então, é um ponto de atenção aí se isso faz parte do seu dia a dia, se é algo que você consome com certa frequência, isso também pode afetar, além de você estar correndo o risco de consumir uma salmonelinha ali, né? Então é um ponto também de atenção. Nutrientes ricos em biotina, e esse é um ponto muito importante da biotina, ela realmente é se fosse para priorizar a vitamina D e biotina aqui, tá? E ela também vai ajudar nesse fortalecimento do cabelo, num cabelo que às vezes está mais seco, né? Então a deficiência de biotina também pode causar dermatites na pele, pode causar aquela queilose que a gente fala quando surge um rachadinho no canto da boca, pode ser complexo B, e como a biotina é como se fosse a vitamina B7, né, ela faz parte do complexo B também, então tá sempre associado aqui a isso. Fontes de biotina: gema de ovo, então cozinhem a gema do ovo e consumam.
fígado de galinha, são os dois principais. Amendoim, pasta de amendoim, mas quem me conhece sabe ali para tomar cuidado com as aflatoxinas, né? Mas é um ponto aí de atenção, tá? Terceiro nutriente, ter um consumo adequado de proteína. E quem tá aqui nas redes online, cada vez mais a gente fala do consumo adequado de proteína, mesmo assim, não é raro encontrar pessoas que consomem pouco. E aqui a gente vai falar especificamente do aminoácido cisteína. Então, aminoácido cisteína é um dos que vai estar sendo importante aí nessa formação do cabelo, tá? Então, se ele tá deficiente, essa formação também pode estar sendo afetada e tá caindo. Quarto componente, ferro. E aí, gente, entra um outro fator que é importante para manter o nosso cabelo na cabeça. Então, um é nutrientes que formam este cabelo. Dois é uma boa oxigenação do couro cabeludo. Se eu não tenho uma boa oxigenação do couro cabeludo, os nutrientes não estão chegando até ali. Se você tem a sensação da cabeça, às vezes tá como se fosse com um formigamento, é porque não tá chegando oxigênio nesse cabelo aqui. E aí, técnicas externas quanto a gente otimizar a circulação do nosso corpo são pontos importantes. Quando tá faltando sangue como um todo, por que eu falo de sangue e não de ferro? Porque na formação do sangue tem ferro, cobre, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, hidratação suficiente. Então eu posso ter um bom nível de ferro, e às vezes esse ferro tá até todo estocado porque eu tô inflamado, mas é diferente de eu ter uma boa fluidez de sangue. Coisas externas, pentear o cabelo, melhora a oxigenação, massagear o cabelo durante o banho, né, melhora a oxigenação, ou durante o dia também, melhora a oxigenação. Óleo essencial de alecrim é outra coisa que melhora a oxigenação. E que é um remédio muito passado por dermatologistas que melhora a oxigenação, mas não necessariamente está atuando na causa. Minoxidil. Então, o minoxidil é algo que vai otimizar essa circulação, mas não necessariamente a causa que a pessoa tem da queda de cabelo é somente uma falta de circulação, de oxigenação, tá? Então, por isso que a gente tem que entender os pontos, mas isso é um dos pontos importantes também. Se tem deficiência de alguns nutrientes, como ferro, cobre, vitamina A, zinco, além da gente estar diminuindo a formação de sangue, a gente vai estar atuando numa redução do metabolismo da tireoide também. E a tireoide hipoativa, seja com alterações dos exames tradicionais, TSH e T4, ou com alterações subclínicas envolvendo T3, C3 reverso e sintomas, também vai ser um dos principais fatores de queda de cabelo. E não só queda de cabelo, como queda de sobrancelhas também, queda de cílios, cansaço, frio nas mãos e nos pés, tá? Quem for assistir esse vídeo depois no YouTube, ou quem estiver assistindo esse vídeo, né, no YouTube, só procurar ali no meu canal também tem um vídeo sobre hipotireoidismo subclínico, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas esse é um nutriente muito importante que pode estar atuando tanto nessa questão da queda da circulação, da oxigenação, quanto na queda da saúde da tireoide. Deficiências nutricionais calóricas como um todo. Se você come pouco, se você come pouco, muito provavelmente é provável que você coma poucos nutrientes. Se o seu corpo tem poucos nutrientes, ele não vai priorizar fazer cabelo. Ele vai priorizar bater o coração, ele vai priorizar formar as células, renovar as células vermelhas que se renovam a cada 120 dias, ele vai priorizar renovar as células intestinais que se renovam a cada 3, 4 dias, ele não vai formar cabelo. Então, se você tá deficiente como um todo, se você sempre teve queda de cabelo, ou você não tá comendo o suficiente, ou você não tá absorvendo o suficiente. Então, tem que sempre olhar para isso aí também. Outro nutriente que eu já falei aqui, mas enfatizando ele, é o zinco. Então, o zinco, ele vai regular muito as alterações hormonais que causam queda de cabelo também, né? Então, no caso da alopecia androgenética, ele é um importante fator para diminuir a testosterona inflamatória, é um importante fator para formar hormônios, ele é um importante fator para ter a tireoide funcionando adequadamente, ele é um importante fator para ter bons níveis de progesterona, e é um importante fator para a gente diminuir a formação de DHT no bulbo capilar. Se tem oleosidade muito frequente aqui, muito provavelmente a testosterona chega aqui no bulbo capilar e se transforma em DHT e causa essa queda, tá? Então, é um dos fatores aí pra gente olhar. Qual é outro fator que é muito comum, principalmente em homens, que tem queda de cabelo por questão de alopecia androgenética, mas em nós mulheres também vai acontecer?
o próprio consumo de uma dieta que tem muitos picos glicêmicos, com muito açúcar, com muitos alimentos refinados. Isso impacta na sua queda de cabelo. Isso faz com que essa testosterona inflamatória esteja sendo mais convertida no seu couro cabeludo. E isso causa queda de cabelo. Por isso que, dica para vocês identificarem um homem com alteração desse tipo. Ele vai ter queda de cabelo, ele tende a ser um homem que pode ter uma característica ali de resistência à insulina, com um pouquinho de barriga, e tende a ser um homem libidinoso, porque o aumento de DHT causa queda de cabelo, mas aumenta muito a libido também. Se você é uma mulher que também tem muita libido, não é raro, você pode estar convertendo muito a sua testosterona em DHT, e isso está sendo associado também com a sua queda de cabelo e acne, tá? Então, nem sempre a libido tá na falta, às vezes ela tá no excesso, e isso tudo pode ter relação aí com essa questão hormonal, onde o zinco acaba afetando. Então, essa relação aí do zinco com toda essa parte da queda de cabelo. Último nutriente, antes da gente entrar nos alimentos e na parte mais hormonal, que é o ácido pantotênico. Por isso que a gente vê tanto nos produtos condicionador, shampoo, tudo, né? Tem ácido pantotênico. O ácido pantotênico é a vitamina B5. Então, ou o pantotenato de cálcio, quando a gente suplementa. Ele tá presente em muitos alimentos, tá? Mas a gente já vai falar aqui de alguns que se destacam. E ele vai ser importante para essa nutrição do bulbo capilar. E, detalhe, é um nutriente que a gente perde muito com o estresse também. Olha só a relação do estresse aí novamente, né? Então, no estresse, quando a gente quer recuperar cortisol, a gente precisa de ácido pantotênico. Então, é um outro nutriente muito importante que a gente pode incluir mais na nossa alimentação para melhorar esse fortalecimento dos queranócitos e melhorar essa formação de queratina e a formação do nosso couro cabeludo. Detalhe, um cabelo que tem muita caspa, que pode ter relação com síndrome fúngica, muito comum, ou com a falta de zinco e selênio, tá? Mas muito comum com a síndrome fúngica. Um cabelo que tá oleoso. Então, imagina que é um bulbo capilar, um buraquinho muito delicado e fininho, se fica um monte de coisa acumulando em cima. Imagina um monte de pó acumulando em cima. Esse bulbo vai se enfraquecer também, ele não vai conseguir ter uma oxigenação adequada e aquilo fica muito pesado. Tá? Então, é um outro ponto pra gente considerar também. Esses nutrientes que eu falei são tanto da queda de cabelo quanto da retirada fácil do cabelo. Porque às vezes o cabelo não tá caindo, mas quando você toma banho, você faz uma fricção e ele tá saindo com muita facilidade. Então, não necessariamente ele tá ali se jogando, se suicidando da sua cabeça, mas com qualquer tipo de fricção que você faz, ele sai com muita facilidade, tá? Porque ele não tem força nesse bulbo. Então, esses seriam alguns dos nutrientes aí pra gente focar em melhorar. Agora, aonde que a gente encontra esses nutrientes? E aí, ressaltando, tá? Tem vários outros nutrientes que a gente pode mencionar aqui que vão se desmembrando, vitamina E, vitamina C, a nutrição como um todo. Mas esses aqui são realmente os que eu focaria, assim, pra falar pra vocês, olha, foquem em incluir estes nutrientes aqui. Eu vou começar de trás pra frente, do que eu considero, o que eu priorizaria vai ser o último, tá? Então tá, o primeiro que eu considero aí pra vocês incluírem é um bom equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6, gente, porque isso é muito a base também do nosso equilíbrio do processo inflamatório. O que é um bom equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6? Você pode até estar consumindo um suplemento de ômega 3, mas ainda assim o seu corpo estar deficiente em ômega 3 porque você consome muito ômega 6. Eu já vou explicar isso melhor. Mas basicamente, quando tem muito de um e um pouquinho do ômega 3, o corpo compete pelas mesmas enzimas. Então é como se você não conseguisse usar ou equilibrar esse ômega 3 de forma adequada. Como saber se você está consumindo muito ômega 6? Se você é uma pessoa que cozinha todas as refeições ou come fora de casa, ou as refeições são a base de óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, né? Então, todos esses óleos refinados são muito ricos em ômega 6, e não é que a gente não precisa de ômega 6, a gente também precisa de ômega 6, principalmente se for de boa qualidade, como castanhas, óleos não refinados, mas se a gente faz todas as refeições só à base disso, e não tem, por exemplo, a fonte do ômega 9, né, abacate, azeite de oliva, azeitona,
a gente acaba tendo esse desequilíbrio e esse processo acaba favorecendo a inflamação, tá? Então, mudar o óleo que você cozinha é muito importante. E antes que vocês me perguntem, se já não me perguntaram sobre a banha de porco, como ela é uma gordura saturada, ela entra no grupo, dentro da minha opinião, das gorduras saturadas, manteiga, nata, óleo de coco, devem ser usadas como tempero e não como base do preparo de uma refeição, senão a gente aumenta muitos fatores inflamatórios vindo dos óleos aí na nossa alimentação. Então, considerem aí realmente mudar o tipo de óleo. A deficiência de ácidos graxos essenciais, que é o ômega 3, e boas fontes de ômega 6, é muito confundida, também causa queda de cabelo por si só. Então, essa deficiência de ácidos graxos essenciais também pode causar alterações de queda de cabelo, qualidade do fio e tudo mais. Um outro alimento, então, seria a semente de girassol. Por que a semente de girassol? Porque ela vai ter aí o nosso ácido pantotênico, ela vai ter a vitamina E, que é muito importante para equilibrar essa parte de evitar o aumento da testosterona, principalmente dessa testosterona mais inflamatória. E ela vai ser fonte também de selênio, que é um fator também importante para queda de cabelo quando a gente pensa em saúde da tireoide e tudo mais, mas principalmente ácido pantotênico e vitamina E. E ela acaba sendo fonte também de cisteína, tá? Que é aquele aminoácido que eu falei para vocês. Então, quem faz ciclo das sementes já tá aí, as sementes são muito ricas mesmo, né? Então já tá aí facilitando a inclusão desses nutrientes no dia a dia. Além da gente focar nos fitoestrógenos, as sementes acabam realmente fornecendo muitos nutrientes. Então, precisa de uma grande dose? Não, 1 a 2 colheres de sopa junto com os outros alimentos já vai ser uma dose aí legal de você estar incluindo. Então, o próximo, gente, seria a semente de abóbora. Não que eu esteja querendo que vocês façam todo o ciclo das sementes, mas realmente quando a gente olha para uma tabela nutricional, as sementes são muito ricas. Então eu falei para vocês lá de zinco, que era super importante, falei do magnésio, pensando na vitamina D, né? Então a semente de abóbora realmente, para quem não consome carne, que eu sempre sei aí que tem as vegetarianas no nosso grupo, para quem não consome carne, é uma das melhores fontes de zinco. Tem a ostra, tá? Mas a ostra tem acessibilidade, tem a questão aí de metais pesados também, não é uma coisa que a gente consome sempre, que seria top de zinco. E as carnes, apesar de terem zinco, muitas pessoas não conseguem digerir bem carne e aproveitar os seus nutrientes, né, como ferro, zinco. Então a semente de abóbora acaba sendo uma boa, ótima opção aí também para incluir. Eu uso muito a semente de abóbora como fonte de proteína ao longo do ciclo. Vocês podem fazer esse ajuste, não tem problema não você usar em outras fases do ciclo, isso não vai afetar. Tem algumas sementes que tem que ser certinho ali, mas algumas outras não. Podem moer, sim, a semente é uma das coisas que eu gosto de fazer. Torrar ela e moer, e aí você pode usar em cima de uma salada, em cima de uma panqueca, para fazer um bolo, misturar com levedura nutricional e colocar em cima do macarrão, tá? Fica bem legal. Esse aqui eu lembrei da época da minha mãe, que ela fazia uma tal de ração humana. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Vocês lembram disso também? Era um negócio que eu na época achava horrível, mas acho que hoje eu comeria de boa. Mas nessa época da ração humana, que tinha um monte de mistura, eu lembro que minha mãe colocava levedo de cerveja lá na mistura dela. E se a gente for pensar, o levedo de cerveja realmente concentra muito nutriente. Lembrem, eu não tô falando aqui de alimentos que contêm um nutriente, tô falando de alimentos que são extremamente ricos em um nutriente, pra gente não ficar só suplementando. Então, o levedo de cerveja, ele tem um gostinho mais forte, mas vocês não precisam comer uma quantidade grande. Fica bem de boa se você misturar com uma fruta, por exemplo, uma banana, um mamão, um picadinho, porque ele é muito rico em vitaminas do complexo B. Ele é muito rico em cromo. Galera que tem muita vontade de doce aí, prestem atenção no cromo, porque toda vez que a gente tem um pico de glicemia, a gente elimina alguns nutrientes do nosso corpo. Um deles é cromo, o outro é magnésio. Então, cromo e vitaminas do complexo B é uma combinação muito boa para essa parte da queda do cabelo, mas também para quem tem muita vontade de comer doce. Então vocês podem começar aí com... Olha, eu sugeriria uma colher de sopa de levedo de cerveja, porém você pode começar com 2 a 4 colherzinhas de chá. Então eu considero 4 colherzinhas de chá igual a uma colher de sopa. Então você pode distribuir ao longo do dia e colocando aos poucos. Então tudo isso ajuda bastante. E aí, mais 2 então pra falar pra vocês. Os 2 próximos são muito ricos em todos esses outros nutrientes. Então são muito ricos em ferro, tem cobre, tem a biotina,
tem o complexo B, um deles tem a vitamina A. Então eles são realmente assim muito ricos em todos estes, tá? Na dúvida, vocês começam por eles. O antepenúltimo seria a espirulina, gente. A espirulina, proporcionalmente, 3 gramas de espirulina tem cerca de 3 gramas de ferro também. E para vocês terem uma noção, 100 gramas de carne, de bife de carne, tem 3 gramas de ferro. Então, 3 gramas de espirulina seria mais ou menos o equivalente a isso. Ela é bem potente mesmo, bem rica. Só que assim, geralmente, quando a gente compra em cápsula, a gente não consegue consumir 3 gramas de uma forma tão fácil, né? Então tem algumas espirulinas liofilizadas. Ela também tem um gostinho um pouquinho mais marcante. Eu acho melhor, por exemplo, misturado também com uma fruta mais doce, eu acho de boa consumir. Eu já fiz, agora eu não tô consumindo espirulina, mas uma época que eu tava consumindo em misturar com limão, eu achava que ficava bem melhor também. Limão, tipo, fazer uma coisa mais pra salgada do que pra doce. Ou até com limão e água de coco, acho que fica bem legal também. Quem é vegetariano tem que ter constante espirulina e levedo de cerveja na alimentação, que são os 2 alimentos muito nutritivos, que vocês vão garantir mais esse aporte, não só de proteína, tá? Mas realmente de zinco, de ferro, de cobre, que são às vezes não estão tão concentrados nos alimentos de origem vegetal. Então tem que ter esses 2 alimentos aí. E o último, que é o fígado, que já falaram aí. Mas realmente o fígado é muito rico, muito, muito rico. Quando a gente pensa, se você pega os nutrientes de uma tabela nutricional, a maior parte dos nutrientes vai estar em primeiro lugar ali, o fígado. Porém, a gente tem aquela questão, né? Quem gosta de fígado? Nem todo mundo gosta de fígado, tá? E aí eu tenho algumas dicas, alguns truques, eu até compartilhei com as minhas alunas também, pra gente consumir. E o princípio do fígado é que tem que ser orgânico, então é melhor que consuma. E se você achar um fígado de galinha da Corin para consumir uma vez por mês, já é uma coisa muito legal, tá? Porque ele já vai ter essa dose de vitamina A bem alta, de ferro bem alta, de complexo B bem alta, de cisteína bem alta, então isso acaba ajudando bastante também. E tem gente que odeia, tem gente que ama. O que eu faço? Tempero muito bem quando eu consumo, até hoje eu consumi isso que eu vou falar pra vocês. E eu faço uma misturinha que é um hambúrguer de fígado, mas ele é disfarçado. Então eu pego 1 quilo de peito de frango para 600 gramas de fígado, que é exatamente o tamanho da bandejinha da Corin. Bato tudo ali no processador. Ele fica com uma textura como se fosse uma textura de omelete. Ele não fica uma textura muito dura que você consegue moldar. Ele fica uma textura mais molenga. Ponho muito tempero, cebolinha, cebola, salsinha, orégano, sal, o que você quiser pôr de tempero, coloca bastante tempero ali. E aí depois você distribui numa frigideira. Na verdade é muito prático fazer isso, tá, gente? Porque você não precisa pôr a mão na massa, literalmente. Você só coloca tudo ali no processador, bate e depois você distribui com uma colher em cima da frigideira. Ele fica tipo uma textura de panqueca, assim. Então isso é muito prático de fazer e não precisa ser todos os dias também. Você pode consumir aí uma vez por mês. Pra quem tá repondo ferro, que vocês me perguntaram, a melhor forma de repor ferro, incluir alimentos como este, que incluem todos os micronutrientes juntos. Quando eu falo micronutrientes, é vitaminas do complexo B, vitamina A, cobre e zinco, é muito importante, porque é comum vocês terem um diagnóstico de deficiência de ferro, mas na verdade vocês estão com deficiência de outros nutrientes também, não só de ferro, tá? Então isso é comum de acontecer, e quando a gente tem a oportunidade de incluir o alimento, é uma alternativa. Quem mora fora do Brasil tem alternativa já de fígado encapsulado, então pode ser uma alternativa também para quem realmente não gosta. E quem não gosta de jeito nenhum, tente as outras opções que eu falei aqui para vocês, tá? Espirulina, sementes e tudo mais. Lembrando, tem que trabalhar o intestino, tem que trabalhar a digestão, tem que trabalhar essa desbiose. Se você está consumindo todos esses alimentos, claro, vai te ajudar nutricionalmente como um todo, mas se tem esse limo ali no intestino, a gente dificilmente vai absorver, né, esses nutrientes. Então fica ali meio que nada passando, tá? Então entra aí síndrome fúngica, entra aí supercrescimento bacteriano, onde você tem muitos gases, distensões, né? E aí falando um pouquinho das questões hormonais, né? Então na parte, pode ser que você ajuste esses nutrientes, mas ainda tem algumas questões hormonais interferindo nessa queda capilar. Então seria aí esse ajuste do cortisol. Você é uma pessoa que tá todo momento preocupada e fazendo e correndo, ou às vezes você não tá correndo de um lado pro outro, mas você tá, sei lá, estudando e a todo momento tem disparo de adrenalina no seu corpo.
Então, esse disparo de adrenalina também é muito inflamatório para o nosso corpo e isso vai afetar muito essa questão da queda de cabelo, como eu comecei falando para vocês, né? Essa parte também da predominância estrogênica. Então, eu tenho muito muco ao longo do ciclo, eu tenho fluxo muito intenso, eu tenho muitos sintomas pré-menstruais, sejam físicos ou emocionais. Tudo isso, né, esse aumento do estrógeno, e não só o aumento, mas ele estar dominando nas duas fases do ciclo, não só na primeira, onde ele deveria dominar, mas também na segunda, é um fator também para estimular essa alteração da fase telógena, que é a fase que mantém o nosso cabelo na cabeça. E um dos hormônios mais importantes para isso é a progesterona, né? Quem já ficou grávida aqui e viu como fica o nosso cabelo na gestação, meu Deus, o meu ficou maravilhoso. Ficou uma coisa assim. Depois vem o efeito rebote também, que é no pós-parto, que a gente perde tudo, né? Então, essa perda do pós-parto tem um fator hormonal também, que foi a própria queda hormonal. Então, você tava lá com os níveis de progesterona e estrógeno que você nunca teve na vida, absurdamente altos, e de repente isso cai. Então, depois de 3 meses, você vê o resultado, tá? Então, na gravidez, depois de 9 meses a gente vê o resultado, e no cabelo depois de 3 meses a gente vê o resultado. Então, sempre olhar para isso também. O que aconteceu há 3 meses atrás? Peguei Covid, peguei dengue, peguei uma virose muito grande, pós-parto, comecei uma dieta nova, fiz uma cirurgia, tudo isso pode impactar na sua queda de cabelo 3 meses depois, e o resultado pode vir depois de 3 meses. Então, às vezes, por isso que a gente não conecta uma coisa na outra, né? Então, sei lá, estamos em agosto, foi no mês 5, aconteceu alguma coisa na minha vida e só vou melhorar agora daqui 3 meses. Então, né, às vezes só no mês 10, 11. Então, às vezes isso a gente não conecta muitas coisas por causa dessa fase dos ciclos do cabelo também. E dessa parte da alopecia androgenética, né? Então, realmente, o que se indica muito é a espironolactona, mas infelizmente a espironolactona depleta nossos níveis de potássio, afeta toda a cadeia hormonal, né? Então ela não vai diminuir só a parte da testosterona, ela vai diminuir a formação de todos os hormônios também, isso pode não ser tão interessante. E a espironolactona, assim como os anticoncepcionais, tem efeito rebote, ou seja, você para de usar, você tem piora depois daquilo que você estava tratando, né? Então, comecei a usar para queda de cabelo, usei por 1 ano, 2 anos, cansei de usar, parou, piora muito a queda de cabelo, porque você estava comprimindo ali a produção hormonal, na hora que você tira, estoura que nem um rojão. Então, tem esse porém aí, né? Então, sempre quando a gente troca pelas alternativas naturais, zinco, os medicamentos que inibem a produção de DHT, melhorar os níveis de progesterona e vitamina E, tudo isso acaba ajudando bastante. E aí, lembrando que os hormônios, é difícil a gente, não que seja impossível, mas comumente um hormônio leva a necessidade de ajustar outro, como se fosse uma peça do quebra-cabeça, né? Quem nunca me viu falando sobre isso, tem um post fixado ali no perfil, onde eu explico justamente qual a conexão da insulina e do cortisol e como tudo isso vai afetar a saúde da tireoide, vai afetar a predominância estrogênica, vai afetar o aumento da testosterona. Então a gente tem que trabalhar pensando nas peças do quebra-cabeça. Se a gente trabalhar só alopecia androgenética, vamos então bloquear isso e aquilo, você não tá olhando pro todo. Então, muitas vezes é porque você tá com esse pico de glicemia ao longo do dia, e junto disso você tá com uma deficiência de magnésio e de cromo, e junto disso você tá com uma deficiência de proteína, que você só come proteína no almoço e não nas outras refeições, né? Então quando a gente começa a trabalhar tudo junto, fica mais fácil, porque assim como o resto, o cabelo é, né, consequência ali. Então, se não tá sobrando energia pro cabelo, aonde mais tá faltando energia para funcionar direito esse corpo, tá? Então é um ponto legal, e é legal quando a gente começa a fazer as associações também, né? Até as meninas que são dos ciclos aí me falem se o oráculo 1, por exemplo, pode ter ajudado vocês em alguma dessas questões, mas tô com deficiência de ferro? Tô com deficiência de zinco também? Tô. Não, eu não tô nem com deficiência de ferro, nem com deficiência de zinco. Então eu descartei todas as possibilidades que a Primi falou. Não é deficiência de proteína, não é deficiência de ferro, não é deficiência de zinco. Será que essa tal dessa biotina? O meu questionário de capacidade digestiva e de desbiose deu positivo, né? O pré-parasitas deu positivo. Então, será que eu não tenho que trabalhar nisso aqui?
E por isso que a minha biotina não está sendo absorvida, tá? Então, às vezes a gente identificar um pouco desses fatores acaba auxiliando também a entender por onde a gente vai começar atuando. Um beijo, bom resto de semana e até a próxima.